Boa tarde a todos. Estamos aqui novamente para a leitura do nosso livro Alegria e Triunfo. Estamos no capítulo 5, a lei do karma e a lei do perdão. Vamos agora para o vídeo 4. É o último vídeo desse capítulo, tá, gente? E eu quero falar para vocês que o livro tem 157 páginas. São 12 capítulos, nós estamos no 5. Então, nós temos ainda 7 capítulos pela frente, tá? E cada capítulo tá dando média de 4 vídeos, ok? Só para vocês aí ficarem no controle aí do quão tempo ainda nós temos para terminar o livro, tá? E espero que todos estejam gostando. Eu estou amando, tá? E vamos então aqui na continuidade da leitura, tá? O maometano encara as calamidades com a cabeça inclinada e com a calma do mais completo abandono, tendo na boca a palavra Kismet, que para ele é o destino inexorável. O Brahmane, o budista e o Jaino sofrem estoicamente a ruína e o desastre, murmurando a palavra karma, a lei invariável das consequências. Os cristãos suspiram tristemente, dizendo: é a imperscrutável vontade de Deus, ou o destino. Os gnósticos materialistas, os ateus, empregam as palavras coincidência, sorte e destino para resignar as coisas inexplicáveis que lhe sucedem. O ocultista, porém, afirma que o destino e o livre-arbítrio se reúnem na ação da lei de causa e efeito. A maioria dos seres humanos segue, na prática, a doutrina do fatalismo. Todos os fatalistas colocam fora de si mesmo o poder que determina o destino, e nisso está a fraqueza e a inexatidão desse sistema. Porquanto, a base do fatalismo é que sofrais os efeitos de causas que não pusestes em atividade. O fatalismo retira o livre-arbítrio do homem e, fazendo-o, priva-o de toda responsabilidade moral, pois, se é um Deus caprichosamente criou o homem no pecado, dando-lhe caráter e ambiente que fazem proceder mal, então Deus é o responsável. A questão da crença que tiverdes é muito importante, pois, como o homem pensa em seu coração, assim é ele. Aquilo que realmente acreditais e o que dizeis que credes, manifestais em vossa vida exterior. Se aceitais uma doutrina ou teoria, inconsequentemente a seguis, e, portanto, antes de aceitá-la, deveis examinar bem os seus princípios, porque, seguindo-os, resultarão deles certas consequências em vossa vida. Se não tiverdes uma crença firme, sereis um indivíduo instável, vacilante e sem equilíbrio, não sendo possível confiar em vossas palavras. A lei do karma, que constitui parte essencial dos credos do Oriente,
também na prática é considerada fatal pela maioria dos povos. É a lei de causa e efeito, a qual Jesus se referiu quando disse: Não julgueis para não serdes julgados. Pois conforme julgardes, sereis julgados, e com a medida que empregardes, vos será medido. São Paulo também se referiu a isso quando disse: Não vos iludais, ninguém zomba de Deus, pois aquilo que o homem semear, virá a colher. Conforme as religiões indianas, o homem entra na vida terrestre no ambiente que seu karma passado, pensamentos e atos criou. Talvez um exemplo vos permitirá formar uma ideia mais clara. Havia um homem rico em certa cidade, o qual vivia como a maioria de sua classe, somente para gozar a vida. Encontrou uma mulher leviana, da qual logo se fez amante. Após algum tempo, ele cansou-se de uma vida inútil e desregrada e resolveu emendar-se. A mulher fez-se amante de outros, até cair finalmente na mais baixa degradação. Entretanto, desde o momento em que contara suas relações com aquela mulher, o homem elevou-se cada vez mais mentalmente e moralmente, e depois de algum tempo, pareceu que se havia esquecido completamente. Enfim, desencarnaram. O homem reencarnou-se, em primeiro lugar, e em virtude de sua vida anterior mais perfeita, nasceu numa família boa e foi educado em ambiente que o levou a uma vida intelectual e moral. Aqui já parte para a questão espiritual, né, gente? Então, é para quem tem estudos a respeito, tá? Mas não deixa de ser um aprendizado. Terminados os seus estudos, escolheu o ministério por profissão, julgando que, dessa forma, poderia ajudar melhor seus irmãos. Recebeu uma paróquia e casou-se. O ego, a quem desviara do caminho, estava à procura de uma reencarnação. A mente divina não havia esquecido a antiga relação entre esses dois egos, a quem aquele homem produzira a queda moral do outro. A corrente magnética que unira fortemente os dois em uma existência anterior não havia sido cortada e ela os reuniu novamente. O ego que tivera a personalidade feminina encarnou-se como filho do ministro. O karma, constituído pelos antigos pensamentos e atos, os havia reunido. Quando o rapaz se fez homem, todos os antigos desejos insatisfeitos de dissipação se levantaram e ele se entregou a uma vida dissoluta. Isso trouxe muito aborrecimento e vergonha para o ministro. Seu pai, porém, provinha do karma e era justo. Noite após noite, procurava seu filho nos ambientes do vício e o trazia para casa. Diariamente, conversava com ele e orava para que mudasse de proceder. Seu maior desejo na vida era levar seu filho para o bom caminho. Assim, esses dois egos permaneceram ligados pelos seus atos até que seu pai finalmente levou o filho ao plano moral de onde o fizera cair. Tal é o destino criado pelo próprio indivíduo. Aqui conta, gente, para quem tem pessoas que acreditam, outras não, cada um com a sua crença, né? Aqui conta a questão de um fato, de um processo de reencarnação, tá? Porque eu creio, né, e há quem creia, que nós somos
eternos e que tivemos muitas vidas e teremos muitas outras, tá? Então aqui o que nós conseguirmos resolver aqui nessa vida, se não conseguirmos resolver, terá que ser resolvido, tá? Então às vezes aquele filho, né, que a gente tem, ou aquele marido, ou mãe, ou que você fala, gente, mas por quê? Por que essa pessoa age dessa forma comigo, né? Então, você não lembra, você obviamente não pode lembrar, porque Deus é divino, maravilhoso, vai apagar para que você venha com uma nova história e através do seu amor você recupere tudo aquilo que foi perdido. Então aqui já é mais profundo do livro, tá? Eu consigo compreender, tá? A questão da reencarnação. Ele teve uma vida que fez uma pessoa ir por um caminho não muito bom e depois ele mesmo cansou de toda aquela situação, aquela vida desregrada e ele procurou ficar bem e desencarnou e reencarnou novamente como ministro. Seguiu profissão como ministro sua vida e depois ele teve o filho que era aquela pessoa que ele no caso prejudicou, né? Então é isso, tá, gente? Nossas uniões. Cuidado. Tal é o destino criado pelo próprio indivíduo. Os hindus reconhecem também que os pensamentos e atos atuais formam o futuro tanto da existência atual na Terra como da seguinte. Porém, dão excessiva importância ao karma como efeito e pouca como causa. E assim os hindus e os estudantes ocidentais da filosofia oriental facilmente se inclinam a pensar que o karma, embora feito pelo indivíduo, é quase inexorável. Não se compenetram muito bem de que o destino, sendo feito pelo indivíduo, pode ser modificado por ele. Enfim, não dão a devida força ao livre-arbítrio. O principiante do ocultismo está sujeito a formar essa mesma ideia do karma, pois, como dissemos, a maioria das pessoas pouco desenvolvidas é fatalista. Os estudantes fazem a miúde esta pergunta: se o meu ambiente é kármico, como poderei mudá-lo? Respondo sempre: não vos esqueçais que o karma é causa e efeito ao mesmo tempo. Não vos esqueçais que tendes livre arbítrio e, portanto, podeis esperar passivamente que a lei mude vosso ambiente, o que se dará no devido tempo, ou podeis modificá-lo no presente, pondo em atividade novas causas. Muito bom, né? Ao dizer que o homem tem livre arbítrio, não pretendo que julgueis que é absolutamente livre, mas sim que tem a liberdade de empregar ou não as forças da natureza, a liberdade de agir de acordo com a vontade divina ou contra ela. A vossa vontade não só é limitada pela vossa falta de conhecimento da vontade divina, mas também modificada a miúde pela vontade dos outros. Porém, se vos habituardes a confiar plenamente na vontade divina, esta, unida à vossa vontade, vos permitirá escapar completamente da influência de qualquer vontade estranha. A lei da graça e do perdão, reconciliando-vos com o Criador, produzirá uma completa transformação no vosso íntimo, fazendo de vós um homem novo. Para vencerdes a lei do karma e vos colocardes sobre a lei da graça e do perdão, é preciso perdoardes a todos, seja o que for que vos tenham feito e seja qual for o motivo que tiverdes para vos queixardes. É preciso que esqueçais não só os erros dos outros, mas também os vossos, pois por maiores que sejam. Então, gente, isso é importante, hein? Porque tem muitas pessoas que se sentem culpadas, né?
quando a gente estuda a questão da reencarnação e tal, a princípio vem sim. Você fala, nossa, eu tô passando por isso porque fiz aquilo, sabe? É até uma piração, vou falar pra vocês que a princípio até que se amadureça realmente, tá? Porque daí você fala, ah, então tá, tô passando por isso, então eu sou culpada e tal. Ah, tá, meu filho faz isso porque eu tenho culpa disso. Então, gente, a culpa é o sentimento, é um veneno também, tá? Então, tira isso, não tem culpa nenhuma. Porque quando você tem algum ato, alguma atitude, é o que você conhece para aquele ato e atitude. Lá no seu passado, o que você fez era o que você conhecia para fazer, o que você tinha de bagagem para fazer, praticar tal ato. Se você. Porque quem não tem erro, não é mesmo? Quem é que não erra? Né? Jesus mesmo, ele falou: atire a primeira pedra aquele que não tiver erros, que estiver sem pecados, não é mesmo? Então todos nós erramos. Então assim, tira a culpa, limpa o coração para poder caminhar e fazer diferente e mudar realmente, não é mesmo? E ainda assim nós vamos errar ainda, né? Porque somos seres imperfeitos, não é mesmo? E aí vamos corrigir, e vamos corrigindo, até que a gente chega no estágio, né? Que acho que é o estágio divino realmente, né? Então vamos lá, continuando. Eu tenho erro, todo mundo tem erro, então vamos lá. Mas vamos limpar, sem culpa de nada, tá? A lei de que colheis o que semeastes, não deixa de existir por vos colocardes sob a lei da graça. Porém, vencereis os seus efeitos externos por meio de uma lei superior, a qual vos eleva acima das leis de causa material, como o conhecimento das leis da aeronáutica vos permite viajar de avião, não precisando mais sujeitar-vos às leis da viagem a pé, a cavalo, por trem de ferro ou por automóvel. A proporção que vos fordes convencendo da realidade destas leis espirituais e aplicardes em vossas existências, ireis colhendo o fruto de uma existência mais concorde com os princípios da harmonia, amor, verdade e justiça, em que o progresso material correrá paralelamente ao desenvolvimento espiritual, pois são os dois polos de uma mesma coisa. Terminamos o capítulo 5º, tá? E eu agradeço a todos por estarem aí seguindo os vídeos, né? Os nossos vídeos, porque eles não são meus, tá? São os nossos vídeos, porque eu sei e sinto que existe uma força divina me alimentando para que eu possa fazer esse trabalho, tá? Esse trabalho para mim e para vocês, tá? Então, me sinto grata por tudo. Aqueles que gostam, ok. Aqueles que não curtem também. Paciência, né, gente? Cada um gosta de uma coisa, né? E todas as frutas são boas, não é mesmo? Então, vamos lá. Um beijo para todos. Tenham uma ótima tarde.